Olá, ouvintes da Bonafides, começa agora o canal de videoaulas. E hoje daremos continuidade ao tema substituição tributária. Iremos falar especificamente a partir do artigo 4º do anexo 15 do regulamento até o artigo 8º, tratando do ICMS substituição tributária nas operações de serviço de transporte rodoviário. Então aqui no artigo 4º a gente vai ter a regra geral. Ao alienante ou remetente da mercadoria ou bem inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS, ou seja, o alienante ou remetente inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS é responsável pelo que? Recolhimento do ICMS devido pela prestação do serviço de transporte rodoviário quando este for executado por transportador autônomo ou por transportador de outra unidade de federação. Então a gente já tem aqui aqueles conceitos de substituto, substituído, de fato presumido realizado e fato presumido não realizado. Esse caso aqui é o caso da substituição concomitante, que a gente já viu na primeira aula, tá certo? Então, quem é o responsável aqui? O alienante ou o remetente da mercadoria. E o substituído é o prestador de transporte rodoviário, transportador autônomo ou transportador de outra unidade de federação. Ok? Essa é a regra geral. Temos aqui a regra para as micro e pequenas empresas industriais, optantes ali pelo simples. Então, no caso das alienantes ou remetentes enquadradas como ME ou EPP, a responsabilidade somente irá se aplicar se ela for um estabelecimento industrial. Caso especial para as ME e EPP. Ela também poderá assumir a responsabilidade prevista no CAPT, observando o quê? O recolhimento do imposto será efetuado antes de iniciada a prestação. Para efeito de comprovação, ela manterá junto à nota fiscal o documento arrecadado, certo? No documento arrecadado, ela deverá colocar o número da nota fiscal que acobertou a operação, mesmo que essa informação seja colocada após o recolhimento do imposto. E a prestação do serviço de transporte será acobertada por este documento de arrecadação estadual, por este DAI. Tá? Exceção à regra. A responsabilidade prevista no CAPT, ela fica excluída quando o transportador recolheu o imposto antes de iniciar a prestação, tá? Hipótese também que o remetente ou alienante irá anexar à nota fiscal esse documento de arrecadação. E aí a contabilidade irá informar lá no livro fiscal o CPF ou o CNPJ, o número e a data do recolhimento do imposto. Obrigações acessórias, aqui no parágrafo 5º, na hipótese do caput deste artigo, o remetente ou alienante informará no campo informações complementares da nota fiscal o preço, a base de cálculo, a alíquota e o valor do imposto. Nesta forma aqui, por exemplo, valor do serviço de transporte, base de cálculo do serviço de transporte, a alíquota e o valor do ICMS de transporte. A contabilidade irá lançar o número do CNPJ e o CPF, o valor do frete, a alíquota e o valor do imposto incidente sobre o valor e o valor do imposto devido a título de substituição, já deduzido do crédito presumido. Isso aí é lá no livro fiscal. Então, para você aí que é da área fiscal, no seu livro fiscal irá constar essas informações aqui da linha B do parágrafo 5º, ok? Lá do anexo 15 do regulamento do ICMS. Já deduzido do crédito presumido. Que crédito presumido é este, Sóstenes? Iremos falar aqui para frente do crédito presumido quando a gente for tratar do cálculo do ICMS-ST Transporte. Ao final do período de apuração, também atividade da contabilidade,
totalizará o ICMS relativo às prestações de serviço de transporte rodoviário de carga devido a título de substituição tributária e registrará o valor do imposto a recolher no livro de apuração em folha subsequente à apuração relacionada com as suas operações próprias, com a indicação da expressão substituição tributária, utilizando o campo do item 002, outros débitos, do quadro de débito do imposto e o quadro apuração dos saldos. A prestação será cobertada pela nota cobertadora da operação, desde que nesta contenha as informações solicitadas na linha A do inciso 1. Que informações são essas? Preço, base de cálculo, alíquota e valor do imposto. Parágrafo 6º. O imposto devido nos termos do caput, corresponderá ao devido pelas prestações de serviço de transporte rodoviário iniciadas neste Estado e relacionadas com a operação, inclusive quando houver subcontratação. A responsabilidade que trata este caput aplica-se somente ao depositário de mercadoria e ao contribuinte que promover com habitualidade operação de circulação de mercadoria. Lá na parte geral do regulamento ICMS, artigo 55, a gente vai ter o conceito de contribuinte e o entendimento de habitualidade. Entende-se por habitualidade, para fins de tributação, a prática de operações que importem em circulação de mercadoria ou de prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação, a qual, pela sua repetição, induz a presunção de que tal prática constitui atividade própria de contribuinte regular. Por que você está falando disso? Porque pode ter uma pessoa física, sacoleira ali, ou uma pessoa física que tem um comérciozinho lá que não está cadastrado no cadastro de contribuinte do Estado, que frequentemente contrate serviço de transporte. E aí, nesse caso, ele também equipara-se a contribuinte por estar praticando o ato de contribuinte com habitualidade, tá certo? Vamos aqui então ao cálculo do imposto. A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária que trata este capítulo é o valor da prestação de serviço praticado pelo substituído. Quem é o substituído? O transportador autônomo ou transportador de outra unidade de federação. Nas hipóteses, com relação à alíquota, nas hipóteses deste capítulo, o imposto a recolher a título de substituição tributária será calculado mediante a alíquota, mediante a aplicação sobre a respectiva base de cálculo da alíquota estabelecida para a prestação de serviço. E aonde que consta as alíquotas para a prestação de serviço ou venda de mercadorias? No artigo 42 da parte geral do Regulamento ICMS de Minas. E parágrafo único. É vedada a compensação de débito relativo à substituição tributária com qualquer crédito do imposto decorrente de entrada de mercadoria ou de utilização de serviço. O que significa isso? Que você não poderá compensar os seus débitos com qualquer outro crédito que você tenha. Às vezes você está lá com 20 mil de crédito ICMS, referente, por exemplo, a produtos importados que você vende para fora do estado. Então você recolhe 18, sai para fora do estado com 4, você fica com um crédito de 14%. Ok? Então, esse crédito você não poderá utilizar ele para pagar essa substituição tributária, para compensar. O crédito presumido ele vai estar no artigo 75, no inciso 29º. Ok? Então, do imposto calculado na forma do artigo anterior, ou seja, você teve lá o valor do serviço, que foi a base de cálculo, multiplicou pela alíquota que você encontrou. Deste valor que você teve, você vai deduzir 20%, que este 20% é o que a gente chama de crédito presumido. Tá? Então, do imposto calculado na forma do artigo anterior, será deduzido o crédito presumido que trata o inciso
29º do caput do artigo 75 desse regulamento. Aqui embaixo tem ele, né? Você pode ler com calma aí. Então será deduzido 20%. Vou aqui na prática e depois a gente volta ali no resumo. Prática. O valor de serviço de transporte foi R$1.000. Então, eu tenho aqui cálculo do ST de transporte. R$1.000 vezes 20%. Então, eu tenho R$200. Ok? 1.000 menos 200 é igual à base de cálculo do ST de transporte. R$800. R$800 vezes 18% é igual ao ST de transporte, R$144. Tá certo? Prazo de recolhimento. Então, o prazo estabelecido, exceto naqueles casos que a gente viu anterior, né, para os demais casos, o prazo é o prazo estabelecido para o pagamento do ICMS relativo às operações ou prestações próprias do sujeito passivo por substituição. O que isso quer dizer? Que você vai recolher o ICMS ST de transporte no mesmo prazo em que você recolhe o ICMS das suas operações próprias, tá certo? E quais são os códigos para recolhimento? São esses códigos que eu estou apresentando aqui abaixo. Aqui a gente fez um resumo, onde que neste resumo você tem a regra geral do recolhimento, tá certo? Então aqui a gente tem o transportador e o remetente. O remetente, débito e crédito, transportador autônomo. Responsável pelo recolhimento do ICMS é o remetente / alienante. E assim por diante, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham pego bastante conhecimento nessa videoaula. E na próxima videoaula, lembrando que referente à série de substituição tributária, eu estarei postando aos domingos. Então, todo domingo você pode entrar lá no canal e assistir a nova videoaula sobre substituição tributária, até a gente inteirar ali aqueles 46 artigos. Então eu espero que você tenha conseguido absorver o conhecimento com relação ao ST de transporte, e caso você tenha alguma dúvida, nos envie o seu comentário, né, com a dúvida, ou também se você quiser enviar por e-mail, mas de preferência envie o comentário, porque ali no comentário e nos likes que vocês dão, o Google passa a entender melhor, passa a entender que o nosso canal está dando certo, que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, e assim ele irá tornar mais fácil as buscas para as demais pessoas que também estejam interessadas neste assunto, tá? Então, o seu like, a sua participação com os comentários, isso ajuda o canal e a gente também fica mais motivado a fazer novos vídeos. E se você também tem outros assuntos, assim como o André já teve, a gente fez uma videoaula, também comente, deixando a sua solicitação, e à medida do possível a gente vai falando sobre esses temas. Até a próxima videoaula, um abraço.